Queria cumprimentar o depoente e saber se o senhor sabe qual o motivo que o senhor está aqui convocado a essa CPI na qualidade de testemunha. Foi como eu falei para a deputada, eu fui convocado na terça-feira, final de tarde, e o assunto é, pelo e-mail que ela mandou, financiamento BNDES e a obra financiada da hidrelétrica do Cambambi. E por que minha empresa estava nisso? Na verdade, o senhor foi convocado em função do senhor ter sido uma personagem da revista Veja, né, em março de 2015. Esse é o motivo que o senhor está aqui, mais nenhum. E é nessa reportagem da revista Veja, fala aqui, um dos assuntos, que o seu contrato para construir casas pré-moldadas que tinha valor de $1 milhão. Existiram essas casas pré-moldadas? Nunca existiu. E então, nunca existiu um contrato desse. Então a Veja não informou corretamente aqui na sua reportagem? Não. Depois, mais à frente, fala, tendo recebido o dinheiro, as obras não saíram. Aí se refere aos seus negócios, não fala exatamente qual. As obras não saíram, seus clientes angolanos acionaram a justiça brasileira em busca de reparação, o que combinou com o inferno astral, em que o senhor teve 19 títulos protestados e passou 25 cheques sem fundo. Suas obras não saíram em Angola? Não, na verdade o que aconteceu assim, essa época, esse assunto é de julho de 2010 para frente. Quando eu fechei o contrato de $1 milhão, que não tem a ver com casa pré-moldada, e sim com uma fazenda de hidroponia, com projeto pronto, assinado, etc., nós nos comprometemos com várias coisas no Brasil. E essa senhora não pagou. Então, a empresa passou por uma dificuldade. Porém, a partir de 2011, a gente foi saldando as dívidas, pagando mês a mês e resolvendo todas essas questões. Então, a Veja informou erradamente aqui também. Sim, informou errado. Certo. Mais à frente fala, em 2012, uma de suas empresas de engenharia, Exergícia Brasil, foi contratada pela Odebrecht para trabalhar na obra de ampliação e modernização da hidrelétrica Cambambi. O acerto entre as partes foi formalizado no mesmo ano em que a Odebrecht conseguiu no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social um financiamento para realizar esse projeto na África. Uma coincidência. Ou seja, aqui induz o leitor a achar que o senhor interferiu para que obtivesse a Odebrecht obtivesse um financiamento do BNDES. Quem o senhor conhece no BNDES? Não conheço ninguém no BNDES. O senhor já foi ao BNDES? Não. O senhor tem aquele cartão do BNDES? Não. Também não? Não. Incrível. Mais à frente. Então a Veja aqui está fazendo uma ilação que não é verdadeira. Deputado, posso fazer uma colocação que eu acho importante? A minha empresa assinou um contrato com a hidrelétrica do Cambambi, coincidentemente, quando a Odebrecht conseguiu um empréstimo via BNDES. A gente estava em vários outros canteiros. Não tem como você chegar num canteiro com uma obra e perguntar assim, da onde sai o pagamento? Isso não compete à nossa empresa. De onde sai o pagamento? Não compete a nossa. A empresa simplesmente, você executa o trabalho primeiro, faz a medição e ela lhe paga. Da onde vem o recurso da empresa? Eu não sei. Ok. Mais à frente. São desconhecidas as razões pelas quais a Exergícia de Portugal precisou de um sócio brasileiro sem nenhuma experiência ou capacidade técnica para ter o gigante Odebrecht como cliente. O que o senhor diria sobre essa afirmação? Já falei algumas vezes sobre isso, vou repetir. O doutor Germano, quando me convidou para ser sócio da Exergícia Brasil, a primeira ideia seria, claro, desenvolver a empresa no Brasil. Não aconteceu. Como eu já estava em Angola há alguns anos, eu me tornei o comercial da empresa. Isso é o que aconteceu. Isso é o que aconteceu. E aí, a minha participação na empresa era única e exclusivamente comercial. Ok. Essa é a minha função. Depois aqui fala dos suas idas e negócios em Cuba. O senhor teve negócio em Cuba ou tem negócio em Cuba? Não. Nenhum? Nenhum. Então, a Veja aqui está induzindo também o leitor a achar que o senhor tem negócio em Cuba. Exatamente. Depois diz que, em novembro de 2012, a Camargo Correia patrocinou uma viagem de Lula a Moçambique.
A empreiteira queria uma ajuda para destravar negócios no país africano. Quem também estava lá? O onipresente Taiguara, que posou todo prosa para registrar como era majestoso o hotel em que estava hospedado. A Camargo Corrêa informou que nunca teve relação contratual com a Exergis. Quem o senhor conhece no país africano, Moçambique, do governo, e que atividade o senhor teve para ajudar a Camargo Corrêa? Não conheço ninguém da Camargo lá. E o único moçambicano que eu conheço é uma pessoa que chama Nuno Remani. Quem é essa pessoa? Que é quem toca os negócios da Exergi em Moçambique. E o senhor não tem contato nenhum com o governo de Moçambique? O Nuno não é do governo. Levou a Camargo Corrêa lá? Não. O senhor não atuou como lobista da Camargo Corrêa? De forma alguma. Em Moçambique ou em algum outro país? De forma alguma. Ok, então a Veja está informando errado aqui também. O senhor não processa a Veja? É. Se a Veja está mentindo tanto. Eu estou na minha vez aqui. Depois o Betinho fala. O site da Exergia Brasil foi, inclusive, criado por uma empresa do primogênito do petista. O site foi criado pelo primogênito do petista? O petista acho que se refere ao Lula. Da Exergia Brasil? É. Isso, a G4 que fez. Fez para o senhor? Isso. Ok. Em Havana, os dois receberam um tratamento especial, o senhor e o primogênito, de Hipólito Gaspar, que reservou 2 Mercedes. O custo do aluguel do carro, segundo o servidor, que é o Hipólito, teria ficado a cargo dos 2 convidados, é verdade? Ficou a cargo, não a cargo do Hipólito, ao meu. Como? Eu fui responsável pela alocação do carro. Do carro. É. O custo, Hipólito também pediu autorização à presidência da Apex no Brasil para reservar um espaço dentro do estande na feira para que Taiguara e Lulinha se reunissem reservadamente com representantes do governo cubano, o principal comprador do evento. A direção da agência negou o pedido que os senhores fizeram. Na verdade, não houve pedido nenhum. E não houve nenhuma reunião em separado do senhor e do Lulinha com o governo cubano, ou houve? Não houve reunião nenhuma. nenhuma. Não houve nenhuma reunião. Tá bom, senhor presidente, era isso, porque eu acho que o único motivo efetivo dessa convocação é essa reportagem que foi totalmente desmentida nos principais fatos pelo depoente. Então, eu acho que, mais uma vez, nós perdemos nossa sessão aqui, nossa energia, indo atrás de um fato que não existe. Agradeço, deputado Zaratini. Passo a palavra ao deputado Reginaldo Lopes. Próximo orador inscrito, pelo tempo de 5 minutos. Obrigado, presidente. Nobres colegas. Primeiro, de fato, o deputado Zaratini foi muito feliz no encerramento. Enquanto essa CPI se basear na sua pauta, as matérias jornalísticas das revistas semanais, essa CPI está fadada a não investigar nada, a não conseguir comprovar nada. Porque é evidente que as revistas semanais têm um cunho político definido, ideológico. Perseguir todos os dias o presidente Lula. Tentar comprometer o presidente Lula, que é a maior liderança política da história desse país, talvez o maior líder vivo da história do Brasil, do mundo na política. Portanto, Taiguara, o senhor está aqui porque o senhor teve uma tia e casou com o presidente Lula, e eles tentam, a todo momento, criminalizar o presidente Lula e agora te criminalizar. Então é uma vergonha, na minha opinião, esta audiência de hoje, né? Eu acho que não tinha razão nenhuma para a sua convocatória, mas foi bom, porque o Brasil está podendo te escutar e também deixar bem claro que, de fato, não há nenhum tráfico de influência, até porque as suas, muito bem colocado, muito bem explicado. Inclusive, eu acho que, do ponto de vista, inclusive, da abertura, porque essa questão de integralizar a capital, isso é um processo que tem, e depende do acordo comercial estabelecido. Alguém pode entrar capital, outro pode entrar com técnica. Então, na verdade, é mais um episódio muito triste da gente estar vivendo na política brasileira, né? Não há, por parte, com todo o respeito e carinho da oposição, um processo de investigação que tenta, de fato, estudar e buscar mecanismos de maior transparência a um banco mais importante nesses últimos tempos na nossa economia brasileira, que foi fundamental, que se talvez não existisse, o Brasil
estaria com a sua economia toda desnacionalizada. O BNDES prestou um serviço ao país de internacionalizar e consolidar algumas empresas dentro de uma estratégia do Estado brasileiro, que alguns, no passado, tentaram privatizar todos os sistemas de crédito, todo o sistema de financiamento no país, sonharam fazer isso com o Banco do Brasil para prejudicar os agricultores familiares, sonharam em fazer isso com o Banco da Infraestrutura e da Política Social como a Caixa, sonham em fazer isso com o BNDES, com os bancos regionais. Portanto, eu quero apenas fazer essa intervenção e dizer que nós precisamos, de fato, fazer uma investigação na CPI, mas com fato determinado. Nós estamos aqui vivendo um conjunto de requerimentos, um conjunto de iniciativas sem nenhum fato determinado. Isso nos entristece todos e, inclusive, a sociedade brasileira que espera que essa CPI possa produzir algo objetivo e concreto. Obrigado. Agradeço, deputado Reginaldo. Passo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Ed Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu imagino a enorme expectativa de todos nós, em especial da oposição, por esse depoimento. Era tido, deputado Zaratini, como o depoimento que iria incendiar finalmente a CPI do BNDES. O que nós ouvimos aqui foi, na verdade, uma constante de insinuações desprovida de qualquer material que levássemos à crença, ainda que mínima, daquelas insinuações aqui realizadas. Eu vi falar aqui do aporte de capital e nós devemos nos lembrar que recentemente a VASP, uma das maiores empresas de aviação do Brasil, fora comprada pelo senhor Wagner Canhedo, salvo melhor juízo, por simbólico R$1. Então, a forma, o formato do Brasil, cartorial do Brasil, de constituição de empresas, leva a esse expediente. Tenha ou não má intenção, é preciso que nós comprovemos que elas existem, as más intenções, porque, de outra forma, nós não teríamos como dar um juízo de valor. Eu imagino que nós estamos aqui na CPI do BNDES. Pelo menos é este o objeto para o qual fora criado e para o qual nós estamos todos nós aqui. E aqui já foi perguntado, mas eu quero insistir nesse ponto, senhor Taiguara. Aqui já lhe perguntaram se o senhor tem cartão do BNDES, o senhor disse não. Se o senhor teve financiamento direto do BNDES para as empresas ao senhor, que o senhor é vinculado, o senhor também disse não. Mas eu ainda insisto aí e lhe pergunto, o senhor chegou às empresas que o senhor participa, chegou em algum momento a apresentar alguma proposta de financiamento ao BNDES, mesmo que essas propostas não tenham sido deferidas pela carteira de crédito do banco? Não, nunca. O senhor conhece algum dos principais diretores do BNDES, independente de que diretoria ele pertença ou tenha pertencido durante esse período que o senhor trabalhou com a Odebrecht? Não, não conheço nenhum. Em algum momento dos contratos que o senhor fez com a Odebrecht em Angola, houve sequer menção de que aquela parte da obra que estava sendo contratada por o senhor teria ou necessitaria de influência do presidente Lula? Não, nunca. O senhor já conversou alguma vez com o presidente Lula e aqui eu vi aqui uma insistência do relacionamento dele com o presidente. É o mesmo relacionamento que nós temos com nossos aparentados. Eu não vejo do porquê um cunhado, que nós sabemos que é um parente trapalhão também do governador Alckmin, eu não sei do porquê nós acharmos que isso é demérito do governador Alckmin, a quem reputo um homem de bem. O senhor
com esta amizade que é peculiar, que é normal, dentre parentes e aparentados, o senhor chegou a tratar de negócios do senhor com a Odebrecht, com o presidente Lula? Nunca. O senhor disse que foi 3 vezes a Cuba à procura de negócios. O senhor chegou a apresentar alguma proposta às empresas que estavam trabalhando no Porto de Mariel? Não, não. Quando eu cheguei lá, o Porto de Mariel já estava pronto, não tinha... Então o senhor não foi a Cuba... Não, fui prospectar novos negócios, né? Foi prospectar novos negócios. Isso. Que Chegou não a aconteceu. apresentar alguma proposta Não, às empresas? não. O senhor disse que foi a Moçambique Também. e também teve os seus intuitos frustrados. O senhor Várias lá vezes. também apresentou alguma proposta? Apresentei proposta e não fechamos nada. E para quem o senhor apresentou essas propostas? Para a Odebrecht, numa ampliação do aeroporto que ela estava fazendo. Quer dizer que o senhor, com toda essa influência que imaginamos, ou que muitos imaginam que o senhor tinha junto ao presidente Lula e, por tabela, junto ao Odebrecht, o senhor fez inúmeros pleitos ao Odebrecht e ela não... Exato. Ok. Presidente, eu digo que me dou por satisfeito nas minhas perguntas e eu acho que esta comissão precisa, quando depoentes nós convidarmos e que aqui venham, é preciso que nós tenhamos documentos que desmintam o depoente de bate-pronto. O senhor fez isso? Não. O senhor fez, está aqui. E aí a presidência da comissão tem que tomar as providências cabíveis, porque está sob juramento. Nós não podemos trazer depoente aqui e ficar nesse ping-pong, porque eu acho que você é amigo, porque eu acho que você vai lá e abre a porta. Não é assim que funcionam as coisas. Aliás, eu acho isso uma tremenda hipocrisia. Insinuar que ele teve obras na Odebrecht porque é parente do presidente Lula, eu acho que nós aqui deveríamos ser mais coerentes conosco, com todos nós. Né? Porque no mundo inteiro, e o Brasil de uma forma especial, ser parente de alguém, independente do alguém querer ou não, abre porta sim. Abre porta em todo mundo. O que nós precisamos saber, senhor presidente, é se as obras que ele disse que fez para a Odebrecht realmente foram feitas. Aí sim nós estaríamos diante de um fato grave, se não tiver realizado, e aí nós teríamos razão para trazê-lo aqui, para interpelá-lo aqui esta e mais outras vezes. Do contrário, estamos enxugando gelo. Agradeço, deputado Edio. Passo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Sérgio Vidigal, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhor relator, cumprimentar aqui também o senhor Taiguara Rodrigues dos Santos. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, e talvez algumas foram feitas já, mas eu gostaria de ouvi-lo novamente. Senhor Taiguara, de acordo com o relatório da pesquisa feita pelo Ministério Público Federal, Vossa Senhoria consta no quadro societário de 3 empresas como sócio administrativo. A Projetai Comercial, que foi fundada em 30 de março de 2009, a Fitstai Construções e Serviços, que é de 5 de julho de 2007, e a Exergia Brasil, que é de 5 de fevereiro de 2009, com escritórios em Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e no Brasil. Segundo este mesmo relatório, não foram localizados funcionários da empresa Projetai e FZtai nos anos de 2011, 12, 13 e 14. Eu queria perguntar ao senhor se essas 2 empresas foram desativadas. A FZtai Vidros foi desativada, atuou um tempo, depois foi desativada. A Projetai também atuou, depois foi desativada. Elas só não estão encerradas, como é que eu posso dizer, na junta comercial, mas elas são empresas que elas estão sem atividade. Então, baseado nessa resposta positiva, eu gostaria de perguntar ao senhor se essa desativação ela tem relação com os problemas de execução dos negócios realizados na África entre 2010 e 2011, que levaram, inclusive, à inclusão de Vossa Senhoria no Serviço de Proteção ao Crédito.
Se eu não encerrei por esses problemas? Se ela tem relação com os problemas de execução dos negócios realizados da África em 2011, 2010 e 2011. Se a desativação dela tem... Na verdade, de julho de 2010 para frente, realmente a situação não tinha como levar a empresa adiante, né? Então essa é a razão da desativação das duas empresas. Exato. A Odebrecht, ela afirma que seu cadastro de fornecedores é construído com base em processo restrito de avaliação de qualidade. Considerando os fracassos dos empreendimentos de Vossa Senhoria na África, e inclusive a inscrição no SPC, como a empresa de Vossa Senhoria pode ter sido escolhida pelo Odebrecht para atuar na ampliação e modernização da hidrelétrica de Cambambi, em Angola? O que isso justifica a escolha da sua empresa? Então, porque esse assunto das empresas fechadas aqui com a contratação lá não tem relação. Quando foi observado esse escopo de trabalho, que eu peguei e levei os técnicos para lá, para averiguar o que seria o nosso projeto, para ter um primeiro orçamento, que eles pedem toda a relação da empresa, a gente apresentou a relação da Exergia S.A., porque era quem tinha o acervo para poder pegar o trabalho. A Exergia até então não poderia executar o trabalho. Então, foi levado todo o acervo da Exergia S.A., que são meus sócios. A gente apresentou toda a documentação, porque é uma série de documentos que eles pedem. Apresentamos a qualidade técnica para executar aquele trabalho naquele momento e foi feito o trabalho. Então, o senhor afirma que não teve nenhuma influência por parte de ninguém na escolha da sua empresa? Não, isso eu estou tentando dizer a todo tempo. Não existe essa influência. Porque se existisse essa influência, de 30 orçamento eu ganhava 31. De 30 a gente perdia 29. Isso é preço e qualidade técnica. Então, assim, a avaliação que o Odebrecht fez, ele não fez na empresa do senhor, da Exergia Brasil. Ele fez a avaliação na Exergia... Na Exergia S.A. Ela que foi avaliada na hora de escolher a empresa. Até porque precisa ter o acervo. Sim. Precisa ter, não tem como. De acordo com o site da empresa Exergia Brasil, a empresa ela dispõe de escritórios em Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e no Brasil. É isso? Certo. Eu queria perguntar ao senhor quais foram os tipos de obras que foram realizados nesses países? Então, eu só posso responder do país que eu atuei, que foi Angola. O resto eu não tenho como responder porque eu não sou sócio, não sei quais os trabalhos que eles conseguiram. Mas tá no não site... sei nem se existe trabalho nesse lugar. Mas está no site da Exergia Brasil. Não, está no site porque Os a gente divulga o grupo. Eu preciso divulgar o grupo, né? Tem que vender o meu grupo. E o senhor não fez nenhum trabalho nos outros países? São Tomé eu não conheço o escritório, até gostaria de conhecer. Moçambique eu fui várias vezes, mas não consegui nada de trabalho. E qual outro que o senhor comentou? Angola, né? Os que estão no site da empresa. Portugal, a gente sempre fazia reuniões lá. E que proporção desse negócio que vocês executaram, que foi executado, que o senhor tem conhecimento, com recursos do BNDES? O que eu comentei com outro deputado. A gente não tem como saber de onde vem o pagamento, de qual fonte de financiamento. Por exemplo, fechou um trabalho em Angola, ok. Está lá 250 mil dólares, eles vão me pagar. Eu não sei de onde veio os 250 mil dólares. Se é do governo angolano que pagou o Odebrecht, se é financiamento BNDES, se é financiamento chinês, se é financiamento... Tem 1000 situações. Então o senhor não tinha informação que tinha financiamento do BNDES nessas obras que o Odebrecht estava executando? Um prestador de serviço, ele não vai perguntar isso, não precisa. O senhor não tinha conhecimento, então? O senhor podia informar quais são os principais clientes da empresa Exergia Brasil, no tempo que ela funcionou? Os anos que ela funcionou, o nosso cliente principal era o Odebrecht em Angola. O principal Agora, era o Odebrecht. a Exergia S.A. No Brasil. Então, a Exergia Brasil era o Odebrecht. Só o Odebrecht. Qual o percentual do faturamento da empresa Exergia Brasil que provém do negócio com a Odebrecht? A Odebrecht representou o que no participação do faturamento da empresa? Não, se for pela Exergia Brasil... Exergia Brasil. Se for pela Exergia Brasil, é 100%. 100%. Então, o nosso único cliente era o Odebrecht em Angola. O único cliente era o Odebrecht em Angola.
Agora, do grupo, eu não sei responder. Então, senhor presidente, estou satisfeito aí com as respostas. Agradeço, deputado Sérgio. Concedo a palavra ao deputado Paulão. Próximo orador inscrito. Senhor presidente, colegas parlamentares, queria cumprimentar o depoente e, logicamente, senhor presidente, tinha solicitado a sua compreensão, tinha feito inscrição, mas diante de uma reunião importante para o nosso Estado, com a bancada e o governador do Estado de Alagoas, eu tive que me ausentar por alguns minutos. Serei repetitivo, mas eu acho que é importante a gente fazer perguntas. Senhor Taiguara, a empresa de Vossa Senhoria tem algum contrato com o BNDES? Não, não, senhor. O senhor conhece algum diretor do BNDES? Não, não conheço. O senhor fez alguma visita à direção do BNDES? Não, não fiz nenhuma visita. Não fez nenhuma tratativa Nenhuma. na sua empresa em relação ao BNDES? Não, né? nenhuma. O senhor entende que sua empresa não teve favorecimento com o BNDES em relação às obras que o senhor já fez uma dissertação aqui nessa CPI? Favorecimento algum. Senhor presidente, fazendo essas perguntas, eu queria aqui reproduzir o que foi dito pelo deputado Edio. Qual foi o objetivo de uma criação da CPI quando ela foi criada em momentos anteriores? Investigação de fato determinado por tempo certo. O BNDES ele tem uma relação de contrato de exportações de bens e serviços com a construtora, no caso, forcado a construtora Odebrecht. E a gente verifica que não tem nexo causal nenhum, não tem liame nenhum entre o depoente e a CPI, que for foco determinado. Então, eu queria fazer uma reflexão, que é importante a gente fazer aqui o bom debate, mas o debate qualificado, principalmente na relação governo-oposição. Já pensou se a gente fizesse uma CPI para fazer uma convocatória da filha do Serra, que teve uma influência enorme em relação ao governo de São Paulo? Já pensou se a gente fosse fazer uma convocação verificando a secretária superpoderosa, irmão do Aécio Neves, que a gente sabe a inapetência que ele teve quando foi governador daquele estado, e ela era superpoderosa? Já pensou se a gente fosse fazer uma CPI e convocar o genro do Fernando Henrique Cardoso, eu que sou do setor elétrico, a influência que ele teve nesse setor? Então, a gente tem que trabalhar sobre os fatos. É verdade que o depoente foi dito aqui por vários parlamentares, inclusive o deputado Jordi, por uma série de razões, de repente, num entusiasmo, criou um processo de exibição, que foi destacado pela Veja e por várias outras revistas de circulação nacional, mas eu entendo que não tem nexo causal. Então, a gente tem que retomar, não é, com qualificação, com bom debate, questionamentos, o papel da oposição é legítimo, mas a gente teria que ter o foco em relação à CPI. A CPI para investigar, repito, fato determinado por tempo certo. Se a gente não faz isso, primeiro, a gente tira o foco, né, fica aqui igual uma biruta de aeroporto, sem saber a direção do vento. A gente não consegue, no final, fazer um relatório preciso do que foi o objeto da nossa CPI. E, portanto, seria essa reflexão. Entendo, é importante, as perguntas que foram feitas por cada parlamentar, oposição, situação, não vou entrar aqui no mérito, é legítimo no processo democrático, mas acredito que o fato da vinda do seu Taiguara, essa CPI, não acrescentou em nada conteúdo substantivo para que a gente pudesse fazer um melhor relatório para a CPI do BNDES. Muito obrigado. Agradeço, deputado Paulão. Sobre a mesa, requerimento do líder do PPS, deputado Rubens Bueno, designando o deputado Arnaldo Jordi para que possa utilizar o tempo destinado ao PPS. Conceda a palavra a Vossa Excelência, Senhor pelo tempo de presidente, 3 minutos. Mesmo que a jurisprudência criada por Vossa Excelência e acolhida nesta comissão me permitisse fazer outras perguntas ao depoente, eu não vou fazê-lo, mas eu fui instigado, digamos assim, a usar esse tempo,
e me permito fazer um breve comentário. Eu acho que nós estamos aqui diante de, aparentemente, de duas CPIs. Eu reputo este depoimento extremamente valioso e não quero me associar à ingenuidade de alguns aqui. Quando se pergunta se esta empresa tem contratos com o BNDES, ela não poderia ter contratos com o BNDES. Claro que não. Nós vamos canonizar alguns colegas deputados aqui de tanta ingenuidade, com todo respeito e sincero respeito com que eu me manifesto aqui. Uma empresa que funcionava em Santos, com 5 servidores, sem nenhuma obra executada no estado de São Paulo, segundo o CREA de São Paulo, nenhuma obra, sem nenhuma expertise em coisa alguma, sem nenhum centavo de capital integralizado, segundo o próprio depoente, que não soube nem explicar como é que isto se processa. Está aqui nos depoimentos, eu não estou lhe acusando de nada, viu, amigo? Por favor, não estou lhe acusando de nada. Mas essa é a verdade dos fatos que alguns não querem ver. Pelo que nós já ouvimos aqui do BNDES, era impossível esta empresa ter contrato com o BNDES, deputado Paulão. Impossível. Ou então os ex-presidentes e ex-diretores, todos aqui fizeram uma farsa. Ora, então não é disso que está se tratando. Isto não é a contradição que alguns tentam aparentar aqui. O fato concreto é quem colocou esta empresa através da Apex, que é a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, foi a secretária do ex-presidente, esposa do seu assessor, o Borges, para ir a Cuba. Ele acabou de dizer. Então, os documentos estão aí. O contrato da gigante Odebrecht, já que ele não poderia ter contratos com o BNDES, coincide com o mesmo período em que a Odebrecht obtém financiamentos no BNDES. E esta empresa, sem nenhum capital, sem nenhuma expertise, sem nenhuma obra, sem ser ninguém, e com todo respeito, eu não estou aqui, por favor, ofendendo. Empresas dessa natureza, empreendedores tentando se firmar no mercado desta natureza do seu Taiguara, existem milhões no Brasil. Numa empresa apenas que vai traficar influência para abrir portas. É isso que foi dito aqui, está nos documentos. Então, qual é a carteira de obras da empresa? Nenhuma. Como é que o BNDES vai contratar, vai financiar? Não vamos ser ingênuos, por favor, aqui, tentando aparentar uma... Parece que isso não tem nada a ver, nós somos aqui uns loucos. Tá certo? Não, eu vou concluir, eu quero usar o meu tempo, eu vou concluir, senhor presidente. Quero dizer também que eu não me pauto pela revista Veja, como o deputado Zaratin tentou informar. Ou então, se pauta pela revista Veja também o Ministério Público Federal, que está investigando essa empresa, ou também se pauta pela revista Veja a Polícia Federal, que está investigando. O senhor acha que essas instituições da República todas estão pautadas por fofoca da revista A, B ou C? Por favor. Então vamos aqui repor os pingos nos is aqui, porque aqui está tentando fazer uma caricatura de dizer que a gente está aqui lendo a revista no final de semana e de repente perdendo tempo aqui, convocando esse cidadão, essa empresa que está sendo investigada pelo Ministério Público e também pela Polícia Federal. E não creio que essas instituições se pautem também pela revista Veja, como esta CPI não se pauta. Claro que não. Agradeço, deputado Arnaldo Jordi. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Giovanni Cherini. Bom, primeiro, eu quero agradecer ao meu partido, o PDT, por ter me indicado para fazer parte dessa CPI. E hoje de manhã, antes de vir para cá, a notícia que eu tinha era que nós teríamos aqui uma sessão bombástica, né? Eu, particularmente, estou aqui na CPI, até porque é um instrumento desta casa, mas eu nunca acreditei em CPI. Acho que é um palco que tem que começar com vida e terminar com mortes. Alguém tem que morrer, né?
E já vi muita gente inocente ser julgados em CPI, porque a CPI tem que dar algum resultado para a televisão, para a mídia. Então, vou fazer parte aqui dessa CPI com muita responsabilidade. Sei que todos aqui têm muita responsabilidade, mas sabe que o palco pode ser bom em CPI para aqueles que querem ver sangue. E eu não estou nesse time. Quero procurar entender um pouco. A primeira questão é que eu não entendi direito por que o Taiguara está aqui. Então, eu gostaria primeiro de perguntar se ele sabe por que está aqui. Como eu disse, eu fiquei sabendo terça, final de tarde. É a CPI do BNDES e que a minha empresa estaria sendo favorecida com o contrato que eu obtive na hidrelétrica do Cambambi. E o senhor foi favorecido? Não. O senhor é um homem rico? Não. Já foi um homem rico? Não. Eu ia perguntar, se o senhor fosse um homem rico, qual é a origem dos seus recursos, até porque eu sempre penso que num país capitalista não é feio a pessoa ser rico. Aliás, é um objetivo que muitos perseguem. E ser rico de forma honesta num país capitalista, aliás, é um privilégio. Dizem que é um homem de sucesso aquele que é rico. Então, nós precisamos sempre ter origem dos recursos. Então, se o senhor não é um homem rico, o senhor é um homem pobre, então o senhor não tem origem. Eu sou um homem que trabalho. Trabalho e busco o tempo todo o sucesso, ter minhas coisas, criar meus filhos, tenho 3 filhos. Sou uma pessoa que trabalha. E como que... Aí, essa questão, como é que o senhor chegou até aqui? Qual é o senhor tem alguma ideia de que essa investigação foi por relação que o senhor tem com o ex-presidente Lula? Isso foi um mote? O senhor acha que foi isso? Acredito que sim, mas o que eu percebo aqui, que está sendo enfatizado todo o tempo, é esse contrato da minha empresa no canteiro de obras, que se chama Hidrelétrica do Cambambi, e que pelo financiamento do BNDES, por isso que me passaram esse trabalho. Eu estou aqui reiterando o tempo todo que isso não aconteceu. Eu vi que o senhor no começo teve assim, certo cuidado no sentido de falar sobre as suas relações com o ex-presidente Lula, dizendo que o seu pai é que tem uma relação com ele e o senhor não tem uma relação mais profunda com o ex-presidente Lula. Não, profunda não. Até porque eu também acho que relações não é feio a pessoa ter, né? Os americanos chamam de network, né? Que aonde você está, ainda mais você sendo empresário, você pode estar prospectando negócios. Nessas relações, o senhor já falou bastante aqui, o senhor teve algum tipo de favorecimento em função dessas suas relações? Eu acho que facilitou os seus negócios em função dessas relações, e essas relações foram relações escuras, relações que possam ser consideradas relações desonestas? Não existe relação desonesta, e assim, se tivesse existindo esse tipo de influência, como eu também já falei aqui para outros deputados, eu teria fechado praticamente todos os orçamentos que eu passei para as empresas. E isso não aconteceu. Pelo contrário, foi minoria. Sempre foi minoria. A empresa é uma empresa normal, visita o canteiro, leva os técnicos, prepara orçamento, compete com outras empresas, perde para outras empresas, e assim, é assim no mundo todo. Não tem zero influência, é trabalho mesmo. E o senhor não tinha... Estou há mais de 9 anos indo para a África, não é fácil, é trabalho. Se o seu depoimento era bombástico, e o senhor não tinha como resolver, por exemplo, os cheques sem fundo? Se o senhor tinha essas relações tão facilitadas, como a gente percebeu aqui? Só eu sei as dívidas que eu pago durante anos. Então, assim, não tem influência. O que tem é trabalho. O que tem é trabalho.
vocês estão falando com uma pessoa aqui que acorda cedo para trabalhar. Eu acho que nós vamos, na verdade, sair desse depoimento perguntando, mais uma vez, por quê, e talvez a mídia tenha feito mais um dia de sessão bombástica que não se confirmou. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao deputado Davidson Magalhães, próximo orador inscrito. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estava aqui vendo Ministério Público Federal, Procuradoria da República, Distrito Federal. Qual é a base da denúncia do Ministério Público Federal? Notícia de fato, representação sobre possível tráfico de influência. Reportagem da imprensa nacional. A reportagem da Veja, sobrinho de Lula faz fortuna com negócio sem clube na África. Essa é a base da denúncia da possível tráfico de influência. Eu ia fazer a pergunta ao senhor Taiguara exatamente sobre o processo, a suposta articulação entre o senhor Taiguara e o seu contrato e o BNDES. Mas os colegas já perguntaram, não existe nenhuma relação com o BNDES. Aliás, não vi na oposição nenhuma pergunta relativa ao BNDES. Não vi nenhuma pergunta relativa ao BNDES. Essa é a CPI do BNDES. Na verdade, ficou claro, o objetivo fundamental que foi apresentado aqui é vincular o presidente Lula com tráfico de influência no BNDES. E olhe como é contraditório o discurso da oposição. O presidente Lula, corretamente, no cargo de presidente ou de ex-presidente, saiu pelo mundo afora para abrir mercado para as empresas brasileiras. Correto, todos os presidentes que se prezem ou que têm um mínimo de raciocínio de economia faz isso. O que não deve fazer é vender o país, como foi feito aí por outros presidentes, tipo Fernando Henrique Cardoso. Vender o patrimônio público nacional. Agora, o que acontece? Ora, se o ex-presidente Lula tem uma relação tão forte com a Odebrecht, iria precisar do senhor Taiguara para buscar recursos dentro do BNDES? Essa é a maior piada. Isso sim que é uma ironia, isso sim que é um deboche com raciocínio desses deputados que estão aqui e da plateia e da imprensa que está acompanhando os discursos, os debates dessa CPI. Ora, se o senhor presidente da República tem uma relação tão forte com a Odebrecht, de grandes articulações corretas para vender os serviços de uma empresa nacional, para buscar o mercado internacional, tem essa relação, qual era a importância, senhor Taiguara, nesse contexto? De tráfico de influência? É muito ridícula essa argumentação. E, aliás, o desespero e o abandono da CPI tem a ver com isso. Mais um tiro na água. E o desespero chega a tal ponto de agredir uma pessoa que veio aqui, sentou nessa mesa, mas não tem conta na Suíça, não está com recursos, está apresentado pelo próprio, que inclusive abriu mão do próprio sigilo, demonstrando dificuldades. Aí se tripudia em cima de uma pessoa dessa, pelo seu grau antigo de parentesco longínquo com a ex-esposa do ex-presidente Lula. Realmente, nós precisamos ter clareza que está se perdendo a noção, não só a noção de ridículo, mas na Bahia e no Nordeste tem um ditado que diz assim, de vez em quando tinham mudanças, deputados, antigo era feito em caminhão, e de vez em quando o cachorro caía desse caminhão e ficava desnorteado. É mais perdido do que cachorro quando cai de caminhão de mudança. Essa é a realidade da oposição aqui, porque até agora eu não vi uma pergunta, qual é a relação do senhor com o BNDES? Quem o senhor teve contato dentro do BNDES? Não teve nada dessas perguntas. Não ouvi nada disso. Porque dá uma demonstração mais do que evidente do tratamento sério que o BNDES tem com seus financiamentos e do nível de inadimplência é o maior exemplo disso, é o maior fato que comprova essa relação. Portanto, mais uma vez, a tentativa artificial de vincular
o ex-presidente Lula, a ação dessa CPI do BNDES foi não só por água abaixo, mas também foi, na minha opinião, assim, derrotada nessa tentativa, mais essa tentativa, e nos fez perder tempo, mais uma vez, porque mais uma vez fica evidenciado o desespero, porque quando o depoente não diz a verdade que a Veja diz, que a verdade da Veja, sinceramente, isso é um panfleto da Abril e da oposição no Brasil. É um panfleto que sai toda semana para pautar a oposição no Brasil por conta da sua desorientação completa. Nesse sentido, senhor presidente, os meus questionamentos terminaram sendo resolvidos pelos outros depoentes e eu queria registrar que, nesse sentido, esse depoimento, mais uma vez, demonstra o fortalecimento, o posicionamento e a seriedade com que o BNDES trata as suas relações comerciais, porque não ficou evidenciado absolutamente nada, além de uma pauta mastigada, velha, feita pela revista Veja. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado Davidson, sobre a mesa, requerimento do deputado Bruno Araújo, líder da minoria, designando o eminente deputado Miguel Haddad para que possa utilizar o tempo destinado à minoria. Quem conceda a palavra pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhor Taiguara, eu queria uma pergunta objetiva. Por que o senhor não acionou, não entrou com uma ação contra a revista Veja? Por que o senhor não desmentiu a revista Veja? Eu não vou ter o mesmo espaço. Não vou ter o mesmo espaço. Então, Jamais. O senhor recebe uma série de injúrias, calúnias, difamações e sequer entra com uma ação processando a revista. O senhor por essa razão, só por essa razão. Não vou entrar com processo nenhum contra a revista Veja. Bem, eu queria fazer algumas considerações aqui. Em primeiro lugar, os requerimentos são aprovados pelo plenário. O Brasil, senhor presidente, está envolvido num mar de lama. Corrupção, presos, integrantes do governo presos, o petrolão e as investigações a cada dia vão dando indícios claros de um governo envolvido na corrupção. Cabe à CPI fazer as apurações. Cabe à CPI, todas as vezes que uma revista do porte da revista Veja traz uma matéria, traz informações e não há contradição em relação a isso, fazer as investigações, chamar os depoentes. O Ministério Público, então, também, de acordo com as afirmações aqui feitas, está ironizando também todo esse processo, porque há uma denúncia clara, há uma investigação clara feita pelo Ministério Público Federal. O senhor Taiguara tem relacionamento parentesco claro com o ex-presidente Lula. O BNDES, na verdade, ele alimentou alguns processos de corrupção. A usina de Belo Monte é financiamento do BNDES. E está claro ali que há superfaturamento em Belo Monte. E é financiamento do BNDES. Formalmente pode estar correto, mas que ela alimentou o sistema é indiscutível. Há suspeições claras. Como alguém sem nenhuma formação técnica é beneficiado, integra uma empresa com capital de mais de 2,5 milhões, recebe contratos só por uma atuação pessoal. É no mínimo suspeito. No mínimo suspeito. Poucos empresários conseguem isso. Muito poucos. Não há tráfico de influência. Nenhum. As empresas escolhem este ou aquele por uma questão só de capacitação técnica. Quando não tem essa comprovação, essa qualificação, né, não há nenhuma qualificação em relação, ou expertise, em relação ao mercado. E me dá o sentimento aqui, todas as vezes que nós estamos trabalhando ou fazendo essas oitivas, de que estamos cometendo um crime. Há daqui a pouco, as oitivas,
os depoentes serão vítimas. É esse o sentimento aqui. Cabe a nós, sim, apurarmos, chamarmos, e eu diria o seguinte, eu sou absolutamente a favor de ampliarmos essa CPI, de prorrogarmos o prazo dela e de ampliarmos o número de oitivas. Tem que estar aqui, sim, o ex-presidente Lula, por que não? Eu acho que deve sim. Se há suspeição, tem que ser chamado. Tem que ser chamado o Lulinha, tem que ser chamado o governador Pimentel, a sua esposa. Nós temos que abrir. E se tiver do PSDB, também tem que ser chamado. Tem o meu apoio para qualquer requerimento que tenha alguma consistência. O que nós não podemos é trabalhar com essas suposições. Olha, vamos investigar esse, deveríamos ter investigado esse ou aquele. Temos que chamar, e as empresas e a classe política têm que ser ouvida. Tem que ser ouvida. Nós, então, a oitiva não significa que toda vez que nós chamamos alguém aqui, ele seja culpado. Esta é, inclusive, uma oportunidade, deputado Edio, para que o depoente possa deixar claro e possa fazer a sua defesa. Hoje está aqui. Quando o depoente veio, tem uma matéria da Veja que em nenhum momento ninguém contradisse. A investigação do Ministério Público Federal, e ninguém fez nenhuma consideração em relação a isto. Então, cabe sim o chamamento ao depoente, acontece de forma correta, legítima. Os indícios apontam a necessidade de ouvirmos. Então, sinceramente, a minha indignação em relação a alguns depoimentos, algumas falas de deputados que fazem mais até do que participar da CPI, o fazem na defesa deste ou daquele. Essa CPI terá dificuldades, sim, mas, acima de tudo, pelo posicionamento de alguns deputados. Agradeço Vossas Excelências, comunico o início da ordem do dia. Sobre a mesa, requerimento do líder do PT, deputado Ciba Machado, designando o deputado Carlos Zaratini para utilizar o tempo destinado ao Partido dos Trabalhadores. Concedo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo de 8 minutos. Senhor, deputado, quer usar a palavra antes? Eu abro mão. Não. Quer, Fabio? Vossa Excelência está escrito logo após o deputado Zaratini. Não, mas se você quiser... Ele está ofertando a Vossa Excelência a oportunidade de utilizar o tempo. Sem problema, deputado. Então tá bom. Deputado Zaratini. Bom, eu queria aqui, deputado Miguel Haddad, o senhor colocou uma série de fatos que, aparentemente, se juntando, constroem uma teoria. O problema é que essa teoria, à medida que vai se apresentando aqui, ela não está correspondendo à verdade. Olha só, o Ministério Público abriu esse procedimento no dia 18 de maio de 2015. Junho, julho, agosto, setembro, nós já estamos... Outubro. 5 meses, o Ministério Público não chamou o senhor Taiguara para depor. Então, o Ministério Público se baseou única e exclusivamente na revista Veja, abriu um procedimento que não tem nenhuma efetividade. Por quê? Porque muitas vezes alguns procuradores querem fazer luta política. Se julgam também capazes de fazer luta política, assim como a oposição vem aqui fazer luta política. Essa CPI, o único objetivo dela é a luta política, porque aqui não está se tratando de investigar a corrupção no BNDES. Até agora não surgiu aqui uma única denúncia de que qualquer financiamento do BNDES foi fruto de favorecimento, de propina, de corrupção. Nada, absolutamente nada. Então, a oposição fala, não, então vamos atacar o presidente Lula, vamos atacar o Fernando Pimentel, vamos atacar esses daí. Eu estou com a palavra agora. Então, é isso que a oposição quer. Não tendo o que investigar naquilo que é o motivo dessa CPI, vamos fazer luta política e vamos atacar a imagem do presidente Lula, vamos atacar o governador Fernando Pimentel, porque é isso que restou à oposição fazer nessa CPI. E eu aqui fico pasmo, deputado Miguel Haddad, do senhor defender prorrogação dessa CPI. Prorrogação para quê?
numa CPI que até agora não se apresenta. Eu estou com a palavra. Ouvir. Não, mas o senhor me cita nominalmente. O senhor me cita. Depois o senhor pede a palavra. Cortesia. O senhor me cita nominalmente. Não no meu tempo. Depois o senhor pede a palavra. Me permita para ouvir JBS, para ouvir outros integrantes. Tá bom. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a oposição não tem até agora nenhuma discussão efetiva, nenhuma denúncia efetiva sobre esse assunto. A minha opinião é o que está se constatando dia a dia. Os membros da oposição chegam aqui, fazem as suas perguntas, muitas vezes de forma agressiva sobre os depoentes, e depois vão embora, porque não conseguem obter um fiozinho para puxar o novelo. Essa é a verdade. Então, o que a gente está vendo aqui hoje, senhor presidente, é um espetáculo triste, né, que é ver essa CPI não poder avançar. E eu acho que teria onde avançar. Nós podemos aqui discutir efetivamente as concepções do BNDES, a forma como o BNDES atua, se deveria ou não deveria ter feito financiamento a grandes empresas, participação em grandes empresas. É um tema correto de ser debatido, é uma questão importante para o Brasil. Tem gente que acha que a BNDES Par não deveria existir. Vamos debater isso, foi bom ou foi ruim para o país? A CPI não necessariamente é para investigar uma denúncia de corrupção, mas para investigar a forma de atuação. Eu participei de uma outra CPI esse ano, CPI do sistema carcerário, que foi levantado vários problemas do sistema carcerário e apresentou um relatório propositivo. O deputado Fraga, que é do DEM, que é a oposição, apresentou um relatório que eu considero excelente. Votei a favor, certo? Fará isso com certeza, porque com certeza vai se concentrar nas questões importantes para a economia brasileira e para o desenvolvimento brasileiro. É disso que se trata. E a oposição não vem conseguindo obter sucesso, deputado Haddad, porque ela se baseia em falsas denúncias, em artigos mentirosos, artigos caluniosos que essas revistas semanais produzem. Essa é a verdade. Então, eu queria concluir aqui, agradecer, senhor presidente, e nós vamos continuar aqui, vamos continuar o tempo que essa CPI necessitar para investigar, para apurar todas as denúncias. Agora, que nos venham com questões relativas ao objeto da CPI. Vamos investigar aquilo que é objeto, porque o senhor Taiguara aqui, se não fosse eu perguntar sobre o BNDES e outros deputados perguntarem da situação, perguntarem sobre a relação dele com o BNDES, nenhum deputado da oposição perguntou aqui sobre a relação dele com o BNDES. Nenhum. Nada foi falado aqui. Não, estou concluindo, Miguel. Estou concluindo. Então, eu queria só dizer isso. Se formos convocar outras pessoas, tem que saber efetivamente o que tem essa pessoa a ver com o BNDES. E aí a gente discute a convocação ou não. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado Miguel, 30 segundos. Não, primeiro, eu queria reiterar ao senhor Taiguara se ele oferece realmente a quebra de sigilo telefônico e tudo mais. Não, por 3 vezes. Confirma isso, né? Sim. Ok. Queria só dizer o seguinte, a convocação do senhor Taiguara tem tudo com o BNDES, tudo a ver com o BNDES. Ele prestava serviço para o Odebrecht, que tinha linhas de crédito do BNDES e que tinha um tráfico de influência já com indícios muito consistentes. Razão pela qual ele foi convidado, foi convocado para participar disso. Tem tudo a ver com o BNDES, o trabalho que ele faz. Próximo orador inscrito, deputado Bebeto, pelo tempo de 5 minutos. Presidente, senhores e senhoras deputadas, de fato, quem fala a esta fase da audiência já se sente prejudicado em relação a um conjunto de questionamentos que poderia ser apresentado. Mas, ainda assim, eu quero fazer algumas observações. Senhor Taiguara, a primeira, o objeto, e a verdade, aí tenho que concordar com o Zaratini, o objeto desta nossa comissão é avaliar tráfico de influência ocorrido no âmbito do próprio BNDES ou empréstimos, financiamentos vinculados que tenham gerado para uma empresa ou para aqueles prestadores oportunidade de negócios ou mesmo em função de um financiamento. Como nós aqui temos reiterado a necessidade, em função dos dados que vêm se apresentando relativamente ao JBS, para desvelar realidades que ainda estão
inoculadas sobre o manto de uma proteção que nós não desejamos que essa CPI continue a fazê-lo, e por isso mesmo nós queremos e insistimos na ideia de que o JBS possa ser convocado, e os senhores e senhoras deputados assim aprovem os requerimentos que estão nesta CPI. Mas neste caso especificamente, percebam, nós estamos tratando de uma empresa prestadora, né, uma SA no Brasil, uma empresa brasileira, formada em que Vossa Senhoria é sócio, uma SA em Portugal. Ora, é claro que um conjunto de atividades que tem a Odebrecht, como tantas outras empresas, nas suas respectivas unidades de negócio, você tem uma certa autonomia nas unidades de negócio, mas também na estruturação destas empresas, os núcleos, né, no caso Angola, é o núcleo Odebrecht em Angola, portanto, ela tem uma autonomia na contratação, na organização do plano de negócios locais, que está vinculada à holding, mas ela tem uma autonomia. Óbvio que um conjunto de atividades, Via Expressa de Luanda e tantas outras, né, como a hidrelétrica que ali está sendo tocada, são próprias, portanto, das atividades daquele núcleo no país angolano. E as contratações que são realizadas por empresas terceiras, quer seja no Brasil ou quer seja em qualquer outro país, estão vinculadas diretamente a este núcleo, né, Odebrecht em Angola. Ora, se sua empresa aqui se encontrava, a minha pergunta, só a dúvida, a empresa brasileira, e é esta 100% o contrato com a Odebrecht. O contrato, ele foi realizado por Odebrecht no país ou diretamente contratada a sua empresa pelo núcleo angolano? Em Angola. Aqui no Brasil, sua empresa, não. como fornecedora, foi diretamente prestar ao núcleo de Angola esse contrato? Não, o projeto de Angola, a empresa, a Odebrecht Angola, contratou a nossa empresa. Tá. E no escopo da sua atividade, para prestar o serviço, qual o escopo total? São mais ou menos 5. Topografia, sondagem, gerenciamento, fiscalização e projetos. Somente na hidrelétrica? Não. Digo, na Vias Expressas havia? Vias de Luanda, tínhamos um engenheiro lá. Vias de Luanda tinha um engenheiro. Como eu expliquei, no Zango, nós tínhamos uma equipe mas lá. no escopo total, é cada um dos contratos de PSI ou no escopo total? Não. Isso, cada contrato, cada obra, você tem um DC, o diretor de contrato, claro, que é quem vai escolher quem vai trabalhar para ele. Você tem mas líder e o DC das estruturas, é descentralizado. Claro. Cada projeto corresponde ao seu orçamento. Tá, então, no caso da hidrelétrica, os 2 milhões só foi para o escopo da hidrelétrica, topografia, exato. E o que mais? Sondagem, topografia, nós tínhamos um engenheiro lá também, para apoiar os engenheiros da Odebrecht, desmonte rochoso, talude, lá foi feito algumas coisas. Tá bom, muito bem. Muito obrigado, presidente. Próximo orador, deputado Mendes Tami. Quem concede a palavra com muita satisfação pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor depoente, vou dividir em 2 grupos aqui as minhas considerações. A primeira é a seguinte: os deputados que apoiam o governo tentaram reiteradas vezes aqui dizer que o senhor é o agente junto ao BNDES e que nós não teríamos feito as perguntas relacionando o senhor com o BNDES. Ora, nenhum de nós é tão ingênuo imaginar que o senhor vai conseguir o financiamento junto ao BNDES. O que o senhor está sendo investigado pelo Ministério Público e demais órgãos do governo é se o senhor está servindo com a sua empresa, ou a empresa da qual faz parte, para receber a parte que cabe ao presidente da República, ou a alguém do governo, ou ao PT, ou a quem for, que é ilicitamente desviado e recebe o nome de propina. É isso que nós estamos perguntando. Que não tem que fazer perguntas se o senhor conhece alguém do BNDES ou não,
Isso é irrelevante. O senhor não vai atuar nessa parte. Essa parte conseguiu financiamento do BNDES de milhões. Não cabe ao senhor. Senão o senhor não teria tido fases difíceis na vida da sua empresa no passado, como ficou claro aqui. A segunda é o seguinte: se esses órgãos que têm como finalidade investigar e defender o erário público, como Ministério Público, COAF, CGU, Tribunais de Contas, se eles forem lentos, que culpa nós temos? Porque o Ministério Público está demorando desde maio até hoje para investigá-lo, para chamá-lo, para ver, nós vamos deixar de chamá-lo? Não. Ao contrário, nós temos que realmente abrir espaço aqui, apoiar a tese daqueles como o deputado Miguel Haddad, que propõe que haja um prorrogamento desta CPI para que nós possamos, pelo menos, ouvi-los. E ouvir, o senhor vem aqui e diz aquilo que é verdade. Portanto, é aquilo que é verdade, porque o senhor sabe que as suas afirmações aqui são gravadas e depois são encaminhadas ao Ministério Público de direito. Não tem que discutir o relatório, se o relatório chegou à conclusão, o relator, que o senhor tem ou não culpa em cartório, não importa. As suas declarações fazem fé. Bom, segunda parte. O que nós notamos, eu tenho apenas 3 empresas das quais o senhor faz parte. Nas empresas, hoje, o senhor atua sempre como sócio administrador, mesmo naquelas em que o senhor não tem maioria do capital. O senhor tem, por exemplo, na Exergia, somente 49%, somente. Mas o senhor é sócio administrador. Portanto, deve haver um acordo de acionistas que deve fazer parte do contrato para o senhor, mesmo tendo minoria, não ficar na mão de quem tem 51%. Ora, a minha primeira pergunta é o seguinte: quais empresas que prestaram serviço ao Odebrecht o senhor fez ou faz parte, direta ou indiretamente? Por que direta ou indiretamente? Porque o senhor pode fazer parte de uma empresa e essa empresa fazer parte de outra e a Odebrecht contratar essa outra. Não é difícil investigar quando se quer. Primeiro se investiga pelo seu nome nas juntas comerciais e a partir daí tem o nome das empresas, aí faz uma segunda pesquisa com o nome dessa empresa para saber se essas empresas da qual o senhor faz parte. Mas, já que o senhor está aqui, eu queria saber primeiro isso, se o senhor faz parte de alguma empresa que, direta ou indiretamente, prestou serviços ao Odebrecht, e se estes serviços, não importa de onde veio o dinheiro, se esses serviços, pode ser que o dinheiro venha de outra fonte, não importa, não estamos perguntando isso. Queremos saber só se estes serviços que foram terceirizados ou quarteirizados ao senhor, se eles são cobertos por algum financiamento do BNDES. Não tem como eu saber. Como não tem? Não, os pagamentos que nós recebemos... Não, mas não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando se, mesmo que não use esse dinheiro, se esses serviços que foram terceirizados ao senhor, essas obras, por exemplo, a Odebrecht conseguiu fazer uma hidroelétrica na África. Certo. Esse serviço foi financiado pelo BNDES, esse serviço que foi terceirizado ao senhor? Não importa se eles usaram esse dinheiro para pagá-lo ou não, não importa isso. Então, mas eu não sei, não tem como a gente... Quando a gente vai prestar um serviço, você não sabe de onde vem o recurso. Tá ótimo. Bom, mas todos os serviços pelos quais o senhor foi contratado foram prestados. Todos. E o senhor todos têm recebeu contrato. Somente depois que o senhor executou esses serviços para os quais o senhor tinha funcionários que fizeram esse serviço. Eu estou perguntando isso porque esse é o cerne da matéria e que o senhor, mais cedo ou mais tarde, demore ou não demore,
o senhor vai precisar responder também junto ao Ministério Público, à COAF, junto ao CGU, junto a outros órgãos. Todos os trabalhos foram recebidos depois de executado. É só isso. Muito obrigado. Agradeço o deputado Mendes Tame. Último orador inscrito. Consulto o relator, se deseja utilizar a palavra. Consulto o senhor Taiguara Rodrigues dos Santos, se deseja tecer algum comentário final. Não. Queria agradecer às senhoras e senhores parlamentares e ratificar mais uma vez que todas as pessoas que aqui vêm participar das oitivas, elas necessariamente passam pela decisão democrática e pela ampla maioria deste plenário. Não tenho dúvida alguma de que todas as oitivas servirão para que Sua Excelência, o relator, deputado Zé Rocha, possa, com a sua competência de sempre, produzir uma CPI de resultados. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando nova reunião para a próxima terça-feira, dia 20 de outubro, às 14 horas, para que possamos ouvir o senhor Miguel Jorge, ex-ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado pela participação e presença de todos.